Olá, povo de Deus, sábado 23 de setembro de 2023, 24ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Timóteo 6, de 13 a 16, Lucas 8, de 4 a 15. Caríssimo, diante de Deus que dá a vida a todas as coisas e de Cristo Jesus que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Fidelidade e perseverança sintetizam bem as recomendações assimiladas por Timóteo do seu grande mestre, o apóstolo Paulo. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta recomendação nos leva a perceber que ser fiel à missão recebida não era nada fácil, sobretudo em tempo de perseguição. A alusão à parousia, ou seja, à volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor usa o termo manifestação, porém não há nenhuma alusão ao quando isto acontecerá, a não ser que acontecerá em tempo oportuno. Nos tempos da comunidade dos Colossenses, a segunda vinda de Cristo já não é anunciada para um tempo muito próximo. E nosso texto termina com uma doxologia bastante presente nos textos paulinos. A ele honra e poder eterno. Amém. Lucas 8, de 4 a 15. Reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam, ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. E aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações e pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Na ótica de Lucas, esta parábola, narrada também por outros evangelistas, tem um foco bem centrado no destino das sementes. Na explicação da parábola aos discípulos, Jesus afirma claramente que a semente é a palavra de Deus.
O texto não diz que o semeador lançou as sementes em diferentes tipos de terreno, mas que a semente caiu. Pode-se pensar que foi até sem a intenção do semeador. É bom nos lembrarmos que no esquema de Lucas estamos no início do ministério público de Jesus e que a preocupação com o destino da palavra é a grande motivação da missão de anunciar o reino de Deus a todas as criaturas. Jesus já conta com a presumível rejeição de uns, a superficialidade de outros, o interesse momentâneo de outros que não passam pela provação do tempo. Isto é por demais importante para o esquema de Lucas, que conta outras palavras em que o apelo à perseverança é a preocupação maior. Se vemos o efeito da palavra nos mais diversos campos onde ela caiu, podemos relacionar com o destino da palavra ao longo da história. É certo que a palavra anunciada por Jesus não foi aceita de modo igual por todos os seus ouvintes, mas com o passar dos anos, constatamos que a palavra continua fazendo sua trajetória de maneira bem diversificada. Da aceitação imediata, porém, sem a raiz para se sustentar, até o rechaço truculento, vemos que a palavra segue seu caminho, convertendo a uns e sendo totalmente ignorada por outros. Nesta perspectiva, percebemos que a parábola da semente prolonga sua mensagem ao longo de todos os séculos antes e depois de Cristo, e chega até nós. Vimos ainda que para a multidão Jesus fala em parábolas, mesmo sabendo que não entenderão do que se trata. Para os discípulos, os já iniciados no caminho do reino, há uma explicação bem mais detalhada. Alguns exegetas comentam que a primeira parte é própria de Jesus. A segunda, ou seja, a explicação, é mais tardia, é da comunidade, como se fosse leitura e homilia. Sendo assim, o que é original de Jesus terminaria com a frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os próprios discípulos ficaram sem entender o que Jesus de fato queria dizer e lhe pedem a explicação do significado da parábola. Antes de tudo, volta-se a uma referência do profeta Isaías, que esclarece que não é má vontade do pregador, que fala uma linguagem que a multidão não entende, mas é consequência da própria multidão que já se fechou, endureceu-se e por isso não compreende, não conhece os mistérios do reino. Vê-se com clareza que a evangelização não é algo mágico, que em todos os lugares a palavra é bem aceita e dá frutos. Jesus deixa claro que não é bem assim. Haverá muito desperdício de sementes, pois nem todo mundo está disposto a acolher e dar fruto. Porém, é preciso contar com a perseverança do semeador, que, mesmo perdendo muita semente, não pode parar a missão. Para uma sociedade surda, é preciso que os evangelizadores descubram outras formas de linguagem, talvez por meio de sinais e testemunhos mais que discursos. Um beijo no seu coração.